Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço. Eu quero fazer um convite para você inscrever-se no meu canal, acionar o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, deixar o like aí para nos ajudar, para fortalecer o canal. E também, se você puder compartilhar este canal nas suas redes sociais, eu serei imensamente grato por essa atitude. Você que já é inscrito, já acompanha o meu conteúdo, também muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos para mais uma aula da EBD, da classe dos adultos, nas revistas da CPAD. Estamos estudando nesse segundo trimestre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. São lições muito boas, aplicativas, práticas para o viver cristão diário. E hoje nós já vamos para a lição de número 7, que vai ser estudada em classe no dia 15 de maio de 2022. O título da nossa lição diz: não retribua pelos padrões humanos. Só o título já é bem sugestivo e bem prático, O textuário: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 18. A verdade prática: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura bíblica em classe é muito importante que você efetue a leitura. Está em Mateus capítulo 5, do versículo 38 até o 48. Eu já efetuei a minha leitura e você só dá uma seguradinha no vídeo e efetuar a leitura e depois continuar assistindo a aula. A lição, como de costume, ela está dividida em 3 pontos principais. O primeiro: a vingança não é natureza do reino. O segundo ponto: o amor é a expressão natural do reino. E, em terceiro lugar, buscando a perfeição de Cristo. E eu quero deixar já aberto para você, Pode deixar os seus comentários aqui, a sua dúvida, que nós vamos interagir com você com certeza. O seu comentário, ele ajuda bastante também na divulgação do canal, ok? Muito obrigado. Vamos lá para o início da aula. Então, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar que quando nós, cristãos, somos ofendidos, sofremos algum tipo de prejuízo, alguém nos faz algum mal, nós não devemos vingar a nós mesmos. É a famosa vingança com as próprias mãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós vamos estudar nessa oportunidade. Não façamos justiça com as próprias mãos. O primeiro ponto diz: a vingança não é natureza do reino. Estamos estudando o Sermão do Monte, o reino de Deus, os princípios do reino de Deus. O primeiro subtópico vai falar da lei de Talião. A lei de Talião era a retribuição da mesma forma que você sofria a ofensa. É o famoso olho por olho, dente por dente. Está lá em Mateus 5 e versículo 38.
Então, a lei de talião, ela pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a sua vítima. Então, você pode ler Êxodo 21 e 24, Levítico 24 e 20. Então, a lei de talião, ela tinha um propósito de retribuição na mesma medida, tá? Só que nós devemos entender que a lei de talião, dente por dente, olho por olho, dente por dente, ela não tinha a intenção de acirrar os ânimos, de incentivar a vingança. Não. Muito pelo contrário. A lei de talião, ela veio para colocar um limite na retribuição. Exemplo, se alguém, por maldade, né, não por acidente, mas por maldade, furasse o olho de alguém, a própria pessoa, depois que já tivesse se recuperado do ferimento, ele ia ficar cego, logicamente, né? A própria família poderia empreender uma vingança maior, mais agressiva contra o acusador. Então, a lei de talião, ela não veio para incentivar a vingança, mas para colocar um limite na retribuição. Olho por olho. Perdeu um olho, o agressor perde um olho. Perdeu um dente, o agressor perde um dente. A vítima perdeu um braço, o agressor perde um braço também. Então nós precisamos entender que a lei de talião, ela não era, no caso, um incentivo à vingança pessoal. Muito pelo contrário. Então, quando uma pessoa sofresse algum dano, ela tinha o direito de ser retribuída, né? O seu dano poderia ser retribuído na mesma moeda, digamos assim, na questão não de vingança, mas na questão de limite de punição, tá? Mas os fariseus, como sempre, né, legalistas, eles fizeram uma má interpretação da lei, usando-a como um propósito para justificar a vingança. Então, a lei de talião, ela não incentivava a vingança, mas os fariseus, eles a usaram, né, porque está na lei de Moisés, extremamente literal para mostrar, ou melhor, para justificar o sentimento de vingança. E não era isso que Deus, o propósito de Deus quando ele inspira Moisés a escrever olho por olho, dente por dente. Essa não era o propósito original de Deus. Subtópico 2, o cristão e a vingança, né? Então, o salvo, ele não pode ter, o cristão que já teve um encontro com Cristo, ele não pode ter um sentimento de vingança. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Olha aí o que a Bíblia diz, muito claro, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui Paulo está se referindo, né, a Deuteronômio 32 e 35. Você pode conferir na sua Bíblia aí, né? De Deus dizendo que dele era a vingança. Então, dar lugar à ira aqui não é a ira pessoal, tá bom? Vamos entender o versículo como ele está escrito, né? Dar lugar à ira é dar lugar à ira de Deus, é deixar Deus efetuar a vingança. E não nos vingueis, né? Ou não nos vinguemos a nós mesmos. Subtópico 3, não, esse ponto só tem dois, né? Dois subtópicos. Então, o que nós vimos aqui nesse ponto? Vimos aqui que a vingança,
não é da natureza do reino. Então você que é um cristão, que faz parte do reino, não deve ter esse sentimento de vingança. Tá? Não deve ter o sentimento de vingança própria. Por quê? Porque isso não é próprio de um servo de Deus, não é próprio do reino de Deus. Se alguém te feriu, te deu prejuízos, entregue nas mãos de Deus, porque a vingança vem do Senhor. Se você tem algum comentário aqui nesse ponto, alguma pergunta, algum acréscimo, alguma discordância daquilo que eu falei, pode colocar aqui respeitosamente, lógico, né? Nós vamos respeitar o seu comentário e interagir para chegarmos a um conhecimento bíblico. Ponto 2, o amor é a expressão natural do reino, então não é a vingança. A expressão natural do reino de Deus não é a vingança, mas é o amor. Subtópico 1, virar a outra face, né? Isso aqui é algo extremamente difícil, olhando do ponto de vista natural e humano. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos resistir ao mal com o bem, né? E aí a Bíblia diz, versículo 39 da leitura bíblica em classe, Mateus 5,39, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso aqui nós precisamos entender que isso acontece em casos específicos, né? Não é que você, por ser cristão, precisa sair por aí oferecendo a cara a tapa, né? O rosto a tapa. Não, mas se acontecer em uma circunstância específica para mostrar que você é um cristão e que o reino de Deus é amor, né? Pode acontecer isso. Lógico que também Cristo ele usa esta expressão, né? Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra, também no sentido figurado, né? Pode ser tanto literal, pode acontecer isso realmente, né? Mas pode também ser no sentido figurado, mostrando que você não deve revidar a uma ofensa, né? Podemos utilizar esta expressão também. Então, Jesus ele esclarece que é impossível um cristão que faz parte do reino, do seu reino, e tem um coração cheio de amor, ele tem em seu ser atitude de ódio, desamor e vingança. Se algum cristão, né, alguém que se diz cristão, ele guarda em seu coração, em seu ser, atitudes de ódio, desamor, vingança, ele está completamente distanciado do propósito do reino de Deus. Porque esse não é o propósito do reino de Deus. A vingança, ao contrário do que se pensa, a vingança não é a atitude de quem é forte, tá? É a atitude de quem é fraco. A vingança, ela é a atitude de quem não consegue suportar a afronta. Então, aquele que vira a outra face, né? Esse sim é o forte, porque ele desarma o seu ofensor, né? É um ato heróico. Se isso chegar a acontecer, de alguém te bater na face e você virar a outra, esse é um ato de fortaleza e não de fraqueza. Porque aquele que revida, ele é o fraco, não é o forte. O forte é aquele que suporta a afronta e entrega a vingança a Deus. Subtópico 2, arrastar para o tribunal. Então, lá no versículo 40, diz assim, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Então, aqui é como se alguém fosse te levar um cristão ao tribunal, né, ameaçando
de lhe tomar uma peça da sua vestimenta. Então Jesus fala assim: se isso acontecer, dá-lhe também a capa. Ou seja, não revide, não entre em discussões, não entre em contendas. Tá? Então é sempre melhor, no finalzinho desse ponto aí na sua revista, está escrito assim: é sempre melhor fazer concessões do que permitirem uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Paulo, ele fala isso, né, em Efésios, em 1 Coríntios 6, melhor dizendo, os irmãos de Corinto, eles estavam levando os outros nos tribunais, né, nos tribunais diante de juízes ímpios. Olha que vergonha, né? Então Paulo fala assim, versículo 6, capítulo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante a infiéis. Então eles estavam levando os irmãos diante dos juízes e dos juízes infiéis. Paulo continua, versículo 7. A verdade é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. E aí ele vai mostrar o que o autor aqui da revista está dizendo, pastor Osiel, né, está frisando. Paulo vai frisar: por que não sofreis? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Tá? Então, logicamente que existe a justiça, né? E a justiça precisa ser feita, mas entre irmãos é preciso ter um cuidado um pouco mais acurado, né? Para ficar levando um irmão no fórum, irmão da mesma igreja, diante. Imagine a cena: um juiz ímpio tendo que julgar entre dois crentes porque um não pagou o outro, né? Então nós precisamos resolver isso entre nós, né? Alguma intriga que houve, alguma coisa, qualquer coisa que seja que possa ser levada aos tribunais humanos, vamos resolver aqui entre nós, né? É lógico que tem coisas que infelizmente não há como resolver porque é necessário uma justiça secular. Mas coisas pequenas, né, nós podemos resolver entre nós mesmos. Subtópico 3, esse ponto é bem grande, né? Obrigar a fazer algo. Então, Mateus 41, 5:41, trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém a um serviço, né? Ao fazer alguma coisa que ele não queira. Está lá no versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Tá? Então aqui no caso, se alguma autoridade que esteja sobre você te obrigar a fazer algo, né, involuntariamente, não revide, não revide. Se mostre como um cristão. É lógico que Deus vai fazer justiça. Existe a justiça aqui da terra também, né? Hoje as autoridades, nós estamos numa outra época, né? Em outros tempos, mas pode haver arbitrariedades da própria autoridade. Então se mantenha calmo, espere em Deus, né? Lógico que você pode procurar, nesse caso aqui, um advogado, né? Porque a autoridade também não pode exercer um poder absurdo sobre nós, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui é que se algo parecido com isso acontecer com você, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2, né? Não revide, não arrume encrenca, né? Como se diz no interior. Subtópico 4, fazer alguma coisa por alguém. Está lá em Mateus 5:42 na nossa leitura bíblica em classe. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Então, se o bem está, né? Então, o que Jesus mostra aqui? Que o cristão que realmente tem amor no coração,
quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá os solicitantes sem qualquer murmuração e má vontade. Então, se alguém te pede alguma ajuda, você como cristão, se estiver ao seu alcance, né, nós precisamos levar isso também em consideração, faça, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Isso é chamado de pecado de omissão, né? Agora, se não estiver ao seu alcance, né, procure a igreja, procure a administração da igreja. A sua igreja com certeza tem uma assistência social que poderá auxiliar essa pessoa nas suas necessidades. Ok? Então nós terminamos mais esse ponto aqui. Aprendemos aqui que o amor é a expressão natural do reino de Deus, tá? Não é a vingança. Tá? Então, se você tem algum comentário a fazer aqui nesse ponto, pode deixar aqui nos comentários alguma pergunta e nós vamos deixar aí um joinha no seu comentário, deixar um coraçãozinho no seu comentário. O seu comentário ajuda muito o canal, tá bom? Deixa aí alguma coisa aí referente à lição, né? Alguma coisa que você discorde também, pode colocar aí que nós vamos aprender juntos. Então vamos lá para o ponto 3, buscando a perfeição de Cristo. Subtópico 1, a justiça mais elevada. Então, lá em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 48, revela uma justiça muito mais elevada do que a dos homens, né? Dos escribas, fariseus, dos homens. Incompatível com a natureza humana caída. Então vamos lá, está lá no texto, na leitura bíblica em classe, versículo 43 em diante, né? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Versículo 45, e para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, nesses versículos, nota-se que o reino de Deus, ele exige uma justiça maior. É uma exigência de uma justiça mais elevada, não da maneira dos homens, tá bom? Você pode ver que esses textos, eles são sempre incompatíveis com a nossa natureza, porque qual é a nossa intenção? Amar os amigos, a nossa predisposição através do pecado que está em nós. Amar os amigos, aborrecer os inimigos. Jesus disse, não, vocês devem amar os inimigos e devem bendizer aqueles que vos maldizem. Que coisa maravilhosa, né? Só o Espírito Santo para implantar num coração transformado essa atitude e nos ajudar a colocar isso em prática. Subtópico 2, o amor mais que perfeito. O amor aí, em Mateus 5,43, é o grego agapau, né? É o amor ágape. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Romanos 5,5. Esse amor é o amor de Deus, o amor incondicional.
né? No grego há 4 palavras que significam amor, né? O amor fileu, storge, o amor ágape, o amor eros. O amor ágape é o amor incondicional. É aquele amor que não depende de circunstâncias. Ele não depende de retorno. É o amor de Deus, né? Deus, ele te ama mesmo que você não ame ele continua te amando, porque é um amor incondicional. Subtópico 3, perfeitos com o Pai. Então, Mateus 5,48, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí vem a pergunta, né? Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Lógico que não, né, irmãos? Nós não somos Deus. O que o texto está dizendo aqui, né, sede perfeitos, na verdade, a palavra perfeitos aqui em outra versão é amadurecidos, né? Plenos, completos. O que o texto está dizendo aqui é que o amor de Deus, ele não exclui ninguém. Ele não exclui nenhum grupo de pessoas, tá? Todo ser humano é objeto do amor de Deus. Então, quando o texto diz, sede vós perfeitos como o vosso Pai, ele está dizendo, amem a todos, não faça acepção de pessoas. Da mesma maneira que você ama o seu amigo, o seu familiar, você deve amar o seu inimigo também. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo. Olha que texto, hein? Em que a natureza humana é mortificada. Então, sedes perfeitos como o Pai. Busquem esta perfeição. Mesmo que vocês não vão alcançar, né, a perfeição exata de Deus, porque se você for perfeito igual a Deus, igualzinho você vai ser Deus. Isso é impossível. Mas é um modelo de perfeição. Jesus é um modelo de perfeição. Então você pode buscar constantemente esse modelo de perfeição que é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Terminamos então o ponto 3, buscando a perfeição. O Cristo é o modelo de perfeição. Se você tem algum comentário, pode deixar aqui e nós vamos interagir com você. Vamos ler agora o texto da conclusão, que diz, aprendemos com esta passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor. O amor é a base de tudo, né? Pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Então Jesus é a base, né? É o modelo de perfeição. Então encerramos esta lição, né? Chamando a nossa atenção para a prática, né? A prática. Não nos vinguemos a nós mesmos, tá? A vingança pertence a Deus. A vingança não é natural do reino de Deus. Amemos uns aos outros, amemos nossos inimigos, oremos para que Deus nos dê esta capacidade, tá bom? Não desanimemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher aquilo que plantamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te espero na próxima aula, tá? Já estaremos na semana que vem, na aula de número 8, sendo verdadeiros. Eu espero você aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.